4 ou 5 cavaleiros debatiam, uma noite, várias questões de autotranscendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. Através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas, além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. E tu, seu Jacobino, o que tens a dizer do meu conto? Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Tens algo a adicionar, Sir? Nem conjectura, nem opinião. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento. E, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz consigo 2 almas. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta. Dar de ombros, tudo. Não admito réplica, não admito. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, que um simples botão de camisa pode ser a alma exterior de uma pessoa. E assim a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, até uma cavatina, um tambor e etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Goma. São enérgicas e exclusivas. Mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho, ou um cavalinho de pau. E mais tarde uma provedoria, de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima casada, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a rua do ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe.
Um episódio dos meus 25 anos. A sala, antes ruidosa com física e metafísica, tornou-se um mar morto, com todos os olhos de Jacobina e a controvérsia posta de lado. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pão da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pão da mitologia. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui e me vi pilhado pela minha tia, que escreveu à minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos, e abraçava-me. Chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. E sempre alferes, era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira, era o senhor alferes. Não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo. Uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande, e foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima da humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes, o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo que me faltava do posto, nada do que me faltava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo
foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava. A Galférez tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal tinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro totalmente outro. Era exclusivamente Alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali, a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, Alferes. Era a mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô Alferes, de minuto a minuto, Nhô Alferes é muito bonito, Nhô Alferes há de ser coronel, Nhô Alferes há de casar com a moça bonita, filha de general, um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado ao tio Marcolino. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se deveria ir com ele para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia, ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou, sem vestígio dele. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos,
Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feriam-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se! Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Deveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro o de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono e a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobrir algum sinal de regresso. Nada, coisa nenhuma, nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala, tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Mas não comia? Comia mal frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma ontologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. É verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém-lhe dizer-lhes que, desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me 1 e 2. Ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias deu-me na planeta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me
murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me se foram capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga. Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento: não são capazes de adivinhar. Mas diga. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo e, como estava de fronte do espelho, levantei os olhos e, não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir.